Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Espero que você já esteja a postos com a sua revista, com a sua Bíblia, a fim de prosseguirmos no estudo da Palavra de Deus. Lição número 5. Enquanto você vai abrindo aí a lição, abrindo a sua Bíblia, nos textos bíblicos, eu quero dizer a você que neste mês de maio estamos comemorando o mês da família e durante todos os dias deste mês de maio nós estaremos fazendo a nossa jornada de oração. São 31 dias de oração pela família, onde estaremos nos envolvendo com este tema. Então você está convidado, todos os dias você vai receber uma mensagem convidando você para orar em prol da sua família. Que Deus desde já te abençoe, te guarde e que Ele esteja abençoando a vida de seus familiares e a sua vida também. Muito bem, hoje na lição número 5 nós vamos abordar o seguinte tema: Jesus, a mão amiga de Deus. E nós vamos, dentro deste tema, discorrer acerca de uma doutrina chamada doutrina da reconciliação, que foi o ato através do qual Deus ele busca a reconciliação do homem com ele. E essa doutrina da reconciliação é um dos temas importantes dentro daquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Lembrando que nós estamos estudando acerca da vida do apóstolo Paulo, dos seus ensinamentos, das suas doutrinas. E uma dessas doutrinas é o que nós chamamos de doutrina da reconciliação. No estudo da doutrina da reconciliação, nós vamos analisar 4 textos importantes. O primeiro deles é o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11. Então marque bem, Romanos 5, versículos 10 e 11. Em segundo lugar, nós vamos estudar o texto de Colossenses 1, de 19 a 23. Então vá marcando aí os textos que nós vamos fazer a leitura. E, em terceiro lugar, Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 16. E o quarto e último texto, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 20. São 4 cartas diferentes, onde o apóstolo Paulo enfatiza essa doutrina da reconciliação. Antes de entrarmos na doutrina da reconciliação, vamos procurar entender o que aconteceu com o ser humano. Por que essa doutrina é importante? Ela é importante devido a um fato que ocorreu entre o homem e Deus. O homem pecou, e quando ele peca, ele se afasta da presença de Deus. E ele então cria uma inimizade com Deus. Isso mesmo, o homem ele se torna inimigo de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sou contra Deus, eu não sou inimigo de Deus. Bom, pode ser que você não seja um inimigo declarado. Mas vamos analisar então essa questão da inimizade com Deus para entendermos a doutrina da reconciliação. A inimizade com Deus é algo real na vida do ser humano. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago é muito claro nessa passagem, né? Ele chama as pessoas de adúlteros e adúlteras. Não no sentido propriamente do adultério
da traição. Mas ele está falando de algo espiritual, de um adultério espiritual. Ou seja, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ao invés de viver para esse Deus, ele vai viver para o mundo. Ao invés de satisfazer o desejo e a vontade de Deus, ele quer satisfazer o desejo e a vontade do mundo. Esse adultério é um adultério espiritual. Ou seja, a amizade com o mundo, deixando Deus de lado. E então ele lembra, né? Ele faz a seguinte pergunta: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ah, pastor, não sabia disso. Bom, mas agora você já está sabendo que uma amizade, uma afinidade com o mundo vai se constituir numa inimizade contra Deus. E qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se constituir em inimigo de Deus. Pense bem nisso, nas escolhas que você tem feito na sua vida. Então há uma inimizade do homem com Deus, sim. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E se todos pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. Porque Deus é um Deus santo e ele não pode tolerar o pecado. Então esse é o fato que acontece na vida do ser humano. O homem, ele se tornou inimigo de Deus por causa do seu amor, da sua inclinação, do seu desejo para com o pecado. E Tiago, então, ou melhor, Paulo, ele vai mostrar que a inimizade do homem com Deus vai gerar uma separação. Ou seja, dentro da doutrina da reconciliação, nós temos que observar que a inimizade que foi criada do homem com Deus gerou uma separação. E esta separação, ela vem na forma de um grande abismo. Ou seja, de um lado está o homem pecador, do outro lado está o Deus santo. Todos pecaram, ou seja, os homens estão de um lado do abismo. Deus santo está do outro lado. Entre o homem pecador e o Deus santo existe essa separação, esse abismo. É o que nós chamamos de morte eterna. O que é morte eterna? É a separação definitiva do homem de Deus. Morte eterna é a separação do homem de Deus. Então esse abismo que foi criado, ele foi criado devido a essa inimizade. Ou seja, a inimizade do homem com Deus gerou essa separação, gerou esse abismo. Nós podemos imaginar, fazendo uma comparação com os dias atuais, de um lado está o homem pecador, do outro lado está o Deus santo. O pecado é como um vírus. Você não pode estar manipulando esse vírus, se contaminando com ele. O Covid-19 é um exemplo clássico, né, desse fato. De um lado estão as pessoas contaminadas. Elas vão para o isolamento. Elas não podem ter contato com outras pessoas. Por quê? Porque senão elas vão contaminar as pessoas que estão boas. O Deus Santo, ele não pode estar ligado ao homem pecador, porque senão ele vai se contaminar com o pecado do homem. E então esse abismo, ele é criado. E a pergunta que nós fazemos é: como nós podemos desfazer essa inimizade? Como é que nós podemos levar esse homem pecador até a presença de um Deus santo? Então, é aqui que entra a doutrina da reconciliação. Ou seja, para resolver esse grande dilema,
para resolver esse grande problema, Deus, então, ele vai desfazer essa inimizade. Quer saber como? Você quer aprender como Deus fez essa inimizade? Como Deus desfaz, né, a inimizade do homem com ele? Então vamos aprender. Lembra das quatro passagens bíblicas que nós falamos logo no início? Você se lembra da primeira? Sim ou não? Bom, se você conseguiu lembrar, tudo bem. Mas se não conseguiu, ela está aqui. Romanos capítulo 5, versículos de 10 e 11. Como a inimizade foi desfeita, ou seja, como Deus providenciou para que esse abismo pudesse ser transposto. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11, diz assim, eu marquei bem aqui a parte em vermelho, que é para que você possa gravar bem essa passagem bíblica. Diz assim, porque se nós, sendo inimigos, veja só a expressão que ele usa, inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E aqui está então segredo, né, que o apóstolo Paulo está nos revelando. A inimizade, ou seja, a reconciliação, ela é feita através da morte do Filho de Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. É o que ele frisa nessa passagem. Em segundo lugar, se por nosso Senhor Jesus Cristo nós alcançamos a reconciliação, muito mais, uma vez estando reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Ou seja, se nós somos reconciliados pela morte de Cristo, pela vida de Cristo, nós seremos salvos e muito mais abençoados. Se a morte de Cristo nos reconciliou com Deus, a sua vida nos leva à salvação. Então, como a inimizade foi desfeita? Pela morte de Jesus Cristo, através do qual nós alcançamos essa reconciliação. Vamos ver uma segunda passagem. A inimizade também foi desfeita, conforme Paulo descreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 19 a 23. Eu também marquei aqui algumas partes nesse texto bastante interessantes. Ele diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, ou seja, em Cristo, habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Veja só o que Paulo diz nessa passagem bíblica. Ele diz, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Que paz é essa? A paz entre o homem pecador e o Deus santo. E por meio dele
reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, o ministério de Cristo foi o ministério da reconciliação. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Então, a morte de Cristo na cruz nos leva a essa reconciliação com Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. E é isso que Paulo está dizendo. Através da morte de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Uma terceira passagem bíblica, ela aparece aqui em Efésios capítulo 2, versículos de 12 a 16. Então, é a terceira passagem que mostra como essa inimizade ela foi desfeita. Paulo diz assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, ou seja, antes de você conhecer a Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vejam só, Paulo ele vai dizer que as pessoas que estavam sem Cristo, naquele tempo estavam longe de Deus. Mas quando elas vieram a Cristo, e através do seu sangue derramado na cruz, elas se aproximaram de Deus, ou seja, chegaram perto. Agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. E o que Cristo fez na cruz? Ele derrubou a parede de separação. Isso é simbolizado naquele véu que se rasgou lá no templo, quando Cristo disse, está consumado. Naquele momento, quando o véu do templo se rasga, aquele véu ele simbolizava essa separação. As pessoas não podiam entrar no lugar santo dos santos, que indicava a presença de Deus. Então, Cristo derruba essa barreira, rompe esse véu, e agora ele vai reconciliar a ambos, o homem com Deus. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com elas as inimizades. O sacrifício de Cristo na cruz foi justamente para estabelecer entre o homem e Deus uma amizade, um encontro, um reconhecimento. E é isso que Cristo veio fazer, derrubar a parede da separação. Nós vamos, então, pensar no seguinte, como nós alcançamos a reconciliação com Deus? O resumo está nas seguintes palavras: através de Jesus Cristo, por sua morte na cruz. Quando você vem a Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, através da sua morte na cruz, você reconhecendo que aquela morte na cruz foi vicária, foi substitutiva, foi no seu lugar, então, quando você reconhece isso, e quando você aceita esse sacrifício em seu lugar, essa cruz, esse sacrifício, ele se torna a ponte de ligação para ligar os dois lados que estavam separados. A cruz de Cristo é esse elo de ligação
é a ponte que leva o homem até Deus. Vós que estáveis longe, agora chegastes perto. Agora você pode chegar à presença de Deus. É isso que a morte de Cristo significa para cada um de nós. E agora nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade diante desses fatos. Você que já abriu seu coração e já recebeu Jesus como Salvador, você que agora se aproximou de Deus, Deus atribui a você uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Qual é o nosso compromisso? Temos que anunciar ao mundo a proposta de reconciliação. Ou seja, a proposta de reconciliação do homem com Deus agora é responsabilidade nossa, responsabilidade da igreja. Paulo ele vai deixar isso bastante claro, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20, que é o quarto e último texto que nós estamos analisando. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então aqui nós temos essa passagem bíblica onde o apóstolo Paulo ele vai enfatizar mais uma vez que Deus ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E que Deus nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Ele já disse o que Cristo veio fazer aqui neste mundo. E agora cabe a cada um de nós desenvolvermos, desempenharmos, realizarmos, abraçarmos o ministério da reconciliação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por que nós temos que pregar isso? Por que nós temos que anunciar essa palavra? Porque Deus pôs em nós a palavra da reconciliação quando nós mesmos fomos com Ele. De sorte que nós nos tornamos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, quando você se reconcilia com Deus, você se torna um embaixador de Deus, da parte de Cristo, para que leve essa mensagem de reconciliação a todas as pessoas. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, que todos nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de levar o homem até a presença de Deus. Essa responsabilidade é minha, é sua, é de todas aquelas pessoas que já se reconciliaram com Deus. Certa vez, dois irmãos que moravam numa fazenda, aliás, em fazendas vizinhas, separados apenas por um riacho, esses dois irmãos viviam muito bem, até que um dia eles entraram em conflito, eles acabaram brigando. Foi uma grande desavença, um grande conflito entre eles, e toda aquela vida de trabalho, morando lado a lado, tudo agora havia mudado. Aquela briga trouxe um mal-entendido, trouxe um sentimento de raiva, de ódio e troca de palavras ríspidas, agressões verbais, e tudo isso seguido de dias, semanas, meses de total silêncio. Nunca mais se falaram.
dois irmãos, fazendas vizinhas, cercadas por aquele riacho. E eles nem se olhavam mais. Certo dia, bateu um senhor idoso, bateu a porta daquela fazenda do irmão mais velho. Ele foi atender, viu que era um senhor, e esse senhor disse: olha, eu estou procurando trabalho. Talvez você tenha algum serviço que eu possa realizar. Eu sou carpinteiro, estou procurando alguma coisa que eu possa fazer. O senhor tem um serviço para mim? O fazendeiro disse: claro que eu tenho, sim. Eu quero te mostrar uma coisa. Aí chamou aquele homem, foi até a beira do riacho e disse: está vendo esse riacho aqui? Ele faz a separação da minha fazenda com a fazenda do meu irmão mais novo. E, na realidade, eu vou te dizer uma coisa. Nós brigamos, nós não nos falamos mais. Sinto muita raiva dele, ele também não pode me suportar mais. E eu quero que você faça uma coisa. Está vendo aquela pilha de madeira que está ali? Pois é, eu quero que você construa uma cerca bem alta, que eu possa colocar bastante vegetação, que eu nunca mais vou poder ver a cara do meu irmão. Ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha vida. E aí combinaram o preço, ele disse: não, tudo bem, eu vou trabalhar para o senhor. Ele disse: tudo bem, então você vai ficar trabalhando aqui, enquanto eu vou até a cidade fazer algumas compras. Quando eu voltar, então, a gente acerta as contas. E aquele irmão então mais velho saiu, entregou o material àquele senhor e foi para a cidade. Ele ficou cortando madeira, medindo, trabalhando o dia inteiro. No final do dia, quando aquele irmão mais velho chega, ele não acredita no que vê. Ao invés de uma cerca que ele havia pedido, aquele senhor, ele havia construído uma ponte. Isso mesmo, ele construiu uma ponte que ligava as duas margens daquele riacho, ligava aquelas duas fazendas. Era um trabalho muito bonito, uma ponte muito bonita, mas aquele homem ficou chateado, ficou enfurecido e foi logo gritando, falando para aquele senhor, né? Eu não mandei você construir uma cerca bem alta. Por que você construiu essa ponte? Você é muito atrevido, você é muito abusado, porque eu falei para você construir uma cerca bem alta porque eu não quero mais ver a cara do meu irmão. E você constrói essa ponte. Enquanto ele estava brigando com aquele senhor, o irmão mais novo, do outro lado da fazenda, ele veio se aproximando da ponte. Aquele homem então parou de brigar com aquele senhor e ficou olhando. Quando seu irmão mais novo chega ao meio da ponte, ele abre os braços e diz para o seu irmão: meu irmão, me perdoe, me desculpe. Você foi realmente uma pessoa muito amiga construindo essa ponte. Mesmo depois de tudo aquilo que eu falei para você, mesmo depois de eu ter falado coisas que não devia, mesmo depois de eu ter feito tudo o que eu fiz, você ainda constrói essa ponte entre as nossas fazendas. Agora eu entendo que você me ama. Agora eu sei que você me perdoou. E aquele irmão mais velho, então, comovido com essas palavras, ele vai em direção ao irmão mais novo. Abraça-o e diz para ele: não, meu irmão, você que deve me perdoar. E eles então começam a conversar, começam a dialogar, eles choram, eles se perdoam e refaz aquela amizade chorando no meio daquela ponte. O carpinteiro, ele já estava pegando as suas coisas,
pegando a sua caixa de ferramenta e já estava indo embora. E o irmão mais velho diz: o senhor pode ficar conosco, continue trabalhando conosco, nós temos ainda muitas coisas para fazer aqui na fazenda. E muito obrigado por ter construído essa ponte. Mas fique conosco, trabalhe um pouco mais com a gente. Então aquele carpinteiro, ele responde e diz: olha, eu gostaria muito de ficar, mas eu tenho outras pontes para construir. Eu quero que você pense nisso. Pense como as coisas poderiam ser mais fáceis se, ao invés de construirmos cercas, nós passássemos a construir pontes nas nossas vidas. Pontes para os nossos familiares, pontes para os nossos amigos, para os nossos colegas, nossos vizinhos, mas principalmente construirmos pontes para os nossos inimigos. E foi exatamente isso que Deus fez. Nós, sendo inimigos de Deus, Ele constrói uma ponte para que nós possamos chegar até Ele. O que você está esperando? O que você está aguardando? Comece agora. Comece a construir pontes na sua vida. Não deixe esse trabalho de lado. Nós somos embaixadores de Cristo, rogando da parte de Cristo para que o homem se reconcilie com Deus. E nós, então, precisamos desenvolver mais esse dom que Deus nos deu, que é de anunciarmos a palavra da reconciliação, mas também de amarmos as pessoas, de tirarmos as mágoas e os mal-entendidos do nosso coração. Vamos deixar essas coisas de lado. Primeiro, porque ninguém de nós é perfeito. Mas lembre-se, alguém tem que dar o primeiro passo. Quanto mais amigos você tiver, melhor você vai se sentir na sua vida. Sabe por quê? Porque amar é uma coisa muito boa na nossa vida. Amar e ser amado. Mas esse amor, ele só vai ser colocado realmente em prática e ser colocado para fora se nós construirmos também as nossas pontes. Lembre-se disso. Construa pontes ao seu redor. E lembre-se que Deus já construiu a ponte entre o homem e Ele. Qualquer um de nós pode chegar agora à presença de Deus através dessa ponte da reconciliação que Deus construiu para toda a humanidade. Passe por ela. Vá até o Senhor. E quero deixar aqui para o nosso encerramento o versículo de número 20 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde.